Agora vamos trabalhar aqui com o procedimento de divisão de segmento. Trabalhamos antes com o conceito de mediatriz, que divide o segmento em dois, e também associamos ao conceito de perpendicularidade. Só que para que nós possamos dividir um segmento em quantas partes se queira, né, existe um procedimento mais geral que parte, então, se nós tivermos um segmento qualquer, e para definirmos um segmento a gente tem que ter um ponto inicial e um final, né? E digamos que aqui eu queira dividir, então, um segmento em 3 partes, em 7 partes, porque pela mediatriz, evidentemente, se eu pegar um número par, eu posso até fazer, né, de maneira recursiva, quer dizer, repetindo o mesmo procedimento. Eu quero dividir em 4, eu divido ao meio, depois eu divido ao meio de novo, vou fazendo por mediatriz em determinados números de segmentos que eu queira dividir, isso é possível, mas para termos um procedimento mais geral, eu vou então demonstrar para vocês como eu penso para esse tipo de resolução de problema. Então, se eu pegar um segmento qualquer, por exemplo, este aqui, que parta de um desses pontos, né, desde que ele não seja nem perpendicular, né, e nem a 0 graus, nem a 90, nem a 0, qualquer tipo de inclinação, e aí eu posso fazer de uma maneira conveniente, né, sempre mais ou menos a 45, né, nesse entorno aqui, eu tenho um pouco mais de precisão para fazer esse tipo de procedimento. Então, digamos que eu queira dividir isso aqui em 3 partes, né? Então, nesse segmento eu posso, a partir também do nosso instrumento fundamental, que é o compasso, eu posso abri-lo para marcar uma medida qualquer. Por exemplo, esta aqui. Claro que eu já calculo, não vou pegar grande assim, porque se eu fizer assim, eu não vou conseguir fazer 3 partes, vai me sair da folha. Então, eu já faço algo conveniente, né? Então, por exemplo, esse tamanho em relação à proporção do segmento que eu tenho para dividir, eu vou marcar em 3 partes. Uma, vou transportar sem mexer, por isso a necessidade de um compasso com certa firmeza, e estou indo para 3 partes. O segmento que eu criei, eu tenho certeza que ele já está, né, modulado em 3 partes. Se eu pegar agora o final deste segmento e unir com o segmento que eu quero dividir, eu vou ter uma direção, né, em que vai estabelecer uma relação entre o segmento que eu tenho, inicial, que eu quero dividir, e aquele que eu criei. Isso aqui, essa linha aqui, essa direção, ela já relaciona um com o outro. Se eu manter o traçado com o paralelismo, este paralelo a este paralelo a este aqui, eu estou transferindo a mesma proporcionalidade que eu fiz aqui em 3 partes para este outro. Então, esse procedimento de paralelismo é para manter a mesma proporção. Aqui, então, eu consigo já ter o segmento dividido em 3. Por exemplo, se eu quiser saber quanto vale 1/3 desse segmento, né, basta que eu pegue, evidentemente, esta medida daqui, e se eu quiser saber 2/3 desse segmento, eu vou pegar, então, esta medida daqui. Então, eu consigo fazer qualquer conta. Por exemplo, eu quero obter de um determinado segmento 4/7. Como que eu vou fazer? Eu pego um segmento qualquer que eu quero dividir em 7 partes, mas eu quero 4/7. Então, meu segmento, digamos que venha daqui até aqui, vou pegar uma linha qualquer, vou fazer, só para variar um pouquinho, para poder demonstrar que qualquer linha inclinada diferente de 0,90 eu posso obter. Agora eu vou diminuir um pouquinho, porque eu preciso em 7 partes. Se eu pegasse aquele mesmo tamanho, eu também não ia caber na minha folha. Poderia estar com um escalímetro na mão e poderia encostar aqui e com
as marcações de um escalímetro na escala que me melhor convier aqui, né? Eu consigo resolver também o problema, mas vamos treinar o uso do compasso para transferir as medidas. Então, eu vou marcar 7 partes, 1, 2, ideal, eu estou fazendo assim de lado, mas isso não é adequado. O ideal é que sempre a ponta seca do compasso esteja na vertical e a outra é que gira. A força que eu tenho na mão é de maneira perpendicular ao plano da folha, né? Então, aqui eu já tenho 6, falta mais 7 partes aqui. Ok? Agora eu vou descobrir, quando eu tenho já o meu segmento, que eu tenho certeza que está com 7 partes, eu uno, né? Tenho esta direção, e se eu traçar, então, paralelas aqui, eu estou transportando essa mesma proporção para este segmento que eu quero dividir. Se eu quero 4/7, eu vou pegar 4 partes, 1, 2, 3, 4, ou 1, 2, 3, 4, vou traçar uma paralela aqui, isto paralelo com isto, naquele mesmo princípio que, para eu traçar paralela, eu olho para esta para poder conduzir a minha mão no paralelismo. Sempre é bom a gente fazer um treinamento para manter o mesmo movimento. A gente vai lá naquela que a gente quer traçar a paralela e faz o movimento da mão e mantém esse movimento da mão para tentar o mais próximo possível conseguir um desenho à mão livre mais preciso do que a gente conseguir, né? Então, no momento que eu fiz isso, aqui eu tenho 4 partes, marquei aqui, significa que aqui, então, eu tenho 4/7, e, evidentemente, aqui eu tenho o restante, que é 3/7. Com isso, vocês conseguem fazer qualquer proporção, qualquer conta, graficamente. Então, o que a gente trabalhou foi um procedimento geral sobre divisão de segmento.